pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao bloco 5 e nessa aula nós iremos falar sobre situação de aprendizagem 4. E hoje nós iremos falar sobre a dinâmica populacional na Europa, na Ásia e na Oceania. Então vamos para a aula de hoje. Na atividade 2, nós vamos falar um pouquinho sobre a população mundial e sobre a distribuição da população. Então, no primeiro mapa, nós temos um mapa sobre a densidade demográfica. Antes de analisar o mapa, vamos entender o que é a densidade demográfica? A densidade demográfica é a relação entre a população absoluta, que é o total de habitantes, e o tamanho do território. E como é feita essa relação? Através de uma divisão. Então, nós pegamos a população absoluta, o total de habitantes, e dividimos pelo tamanho do território, pela área territorial. E com isso, nós temos a densidade demográfica, ou também que pode ser chamada de população relativa. Então, eu coloquei para vocês o exemplo do Brasil. Nós pegamos o total de habitantes do nosso país e dividimos pela área, os quilômetros quadrados. Então, nós temos 24,5 habitantes por quilômetros quadrados. Essa aqui é a densidade demográfica do Brasil, que também pode ser chamada de população relativa. Então, para descobrir a densidade demográfica de uma cidade, de uma região ou de um país, nós pegamos a população absoluta, o total de habitantes, e dividimos pela área territorial, pelo tamanho do território. Então, a gente divide, faz essa continha de divisão, e nós temos quantos habitantes cabem em cada quilômetro quadrado. Nesse exemplo, nós temos o Brasil com 24,5 habitantes por quilômetros quadrados. Então, o Brasil ele é considerado um país pouco povoado, porém, ele é muito populoso. Nós temos duas palavrinhas aí que vocês precisam entender a diferença entre elas. Quando nós falamos de populoso, nós estamos falando de um país que possui uma grande quantidade de habitantes. Então, o Brasil ele é um país populoso, porque ele possui uma grande quantidade de habitantes. Quando nós falamos de povoado, nós estamos falando da população relativa, da densidade demográfica. Então, um país povoado é um país que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Então, para fazer esse cálculo, a gente pega a população total e divide pela área. Então, o Brasil ele não é um país muito povoado. Como nós podemos observar aqui no mapa, o Brasil tem áreas com vazio demográfico. Então, tem áreas que não tem tanta gente morando. E tem áreas com uma densidade demográfica muito maior. E isso acontece em todo o mundo. Nós temos áreas com mais gente morando, que é onde está esse laranja mais forte, e nós temos áreas com vazio demográfico, que é onde nós temos esse laranjinha bem clarinho. Então, a distribuição da população no mundo, ela não é igual. Nós temos áreas com uma densidade maior e nós temos áreas com uma densidade menor. E isso acontece por diversos fatores, pelo clima, pelas oportunidades de emprego, logo pelas condições econômicas. As pessoas procuram se fixar, elas procuram habitar áreas que possuem uma qualidade de vida melhor. Nesse segundo mapa, nós temos a população total. Então, no primeiro, nós estamos falando da densidade demográfica ou da população relativa, e nessa aqui, da população total. Então, aqui, o nosso país aparece como um país muito populoso. Nós falamos, o Brasil tem muitos habitantes. E agora nós temos as questões. Na questão A, vocês vão ter que falar conceitos demográficos como população absoluta, população relativa e densidade demográfica. Já expliquei para vocês nessa aula, vocês podem voltar um pouquinho a videoaula e assistir novamente. Na questão B, pergunta a diferença entre um país povoado e um país populoso. Também já expliquei para vocês nessa videoaula. No PDF também tem outros exemplos. Na C, pede para vocês observarem o mapa 1 e identificar 3 áreas com elevada densidade demográfica, 3 áreas com baixa densidade demográfica. Também em quais países elas estão localizadas. Então, vocês vão precisar observar esse mapa, ver aonde com laranja mais forte, que é onde nós temos as maiores densidades, e aonde está com laranja mais fraco,
que é onde nós temos as menores densidades, e depois de ver a localização dessa área, olhar no mapa mundi quais países estão nessa área. Aqui na descrição do vídeo para vocês um link que vai direto para o mapa mundi, conseguem observar todos os países. Na questão D, pede para você identificar 5 países mais populosos do mundo e seus respectivos continentes. Então, vocês vão observar o segundo mapa, ver quais são os países mais populosos que tem o laranja mais escuro e falar para mim em qual continente ele está. Nós falamos dos continentes na aula anterior. Então, se vocês tiverem esquecido ou tiverem com dúvida, volta um pouquinho às páginas anteriores do currículo que vocês vão conseguir observar a localização dos continentes. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo um mapa com essa distribuição, tá bom? Para ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Agora nós vamos para a questão F, que pergunta se a população mundial está distribuída da mesma forma em todos os lugares. Então, vocês precisam observar o mapa da densidade demográfica e ver se em todos os lugares nós temos uma distribuição igual. Já comentei sobre isso com vocês lá no comecinho da aula, tá bom? Então, se precisar, volta um pouquinho na explicação desse mapa 1. Na G, pede para vocês explicar os fatores que justificam a existência de países com uma maior densidade demográfica em relação a outros. Também já expliquei no mapa 1. E na H, pergunta quais são as possíveis consequências para o ecossistema, os biomas e as sociedades de áreas que apresentam uma alta concentração populacional. Quando nós temos uma área com muita gente morando, o que essa aglomeração, entre aspas, de pessoas pode gerar para o meio ambiente? Então, quanto mais pessoas nós temos em uma área, mais aquela área é degradada. Mais espaço vai precisar para moradia, por exemplo, mais a água vai ser usada, as áreas serão desmatadas para a construção de escolas, de hospitais. Então, tudo isso é uma consequência dessa alta concentração populacional em uma área. Agora, na questão 2.1, nós vamos falar sobre a transição demográfica. Além de estudar a distribuição da população, a geografia também estuda como é composta essa população. Então, a chamada transição demográfica é um processo que ocorre há muito tempo e pelo qual todos os países deverão passar, mais cedo ou mais tarde. O fato é que uma das primeiras vantagens da prosperidade é a redução da taxa de mortalidade. Quando isso acontece, normalmente o que se vê é o crescimento do número de jovens na população. No segundo momento, cai a taxa de fertilidade, como resultado do acesso das mulheres ao sistema educacional. Então, as mulheres passam a ter menos filhos. Como consequência, vai haver uma redução proporcional dos jovens e o aumento progressivo das pessoas com idades mais elevadas. Então, nós temos uma queda nas pessoas jovens e um aumento das pessoas com mais idade, os idosos. E por que isso acontece? Porque as mulheres diminuíram os números de filhos, então nós temos menos crianças nascendo e a população passa a viver mais, porque tem uma saúde melhor, um saneamento básico. Continuando. Com isso, cresce o número de idosos em relação ao conjunto da população. Há países que já completaram esse processo, enquanto outros ainda estão no início da chamada transição demográfica. Então, a transição demográfica, ela explica mudanças específicas na dinâmica demográfica. Essa queda na taxa de fecundidade, natalidade e mortalidade. Então, as mulheres estão tendo menos filhos e as pessoas estão vivendo mais. As mulheres estão tendo menos filhos em função do acesso ao sistema educacional e mercado de trabalho. Então, muitas mulheres optaram por estudar e trabalhar, ao invés de só ter filhos ou ter muitos filhos, que era a visão que nós tínhamos antigamente. E a queda também da taxa de mortalidade. Então, as pessoas estão vivendo mais em função de um saneamento básico melhor, de um acesso à saúde melhor, acesso à vacina, a medicamentos de melhor qualidade, a tratamentos. Então, tudo isso faz com que a população tende a viver mais. Então, a transição demográfica, ela considera as relações entre o crescimento populacional e o desenvolvimento socioeconômico. Então, esses dois conceitos, eles andam juntos. Então, vamos para as atividades.
Na letra A, pergunta o que é a transição demográfica, que eu já expliquei para vocês. Na B, quais mudanças nas condições de vida impactam na composição etária da população? Então, como eu expliquei para vocês, o acesso da mulher ao mercado de trabalho, a um sistema educacional, gera uma diminuição na taxa de natalidade. Logo, é um impacto nessa composição etária. A mesma coisa, com o avanço da medicina, um acesso ao saneamento básico, a população tende a viver mais. Então, é um outro impacto também na composição etária de uma população. A C. Por que há países que completaram a transição demográfica, enquanto outros ainda estão no início desse processo? Todos esses fatores que eu citei para vocês no texto, agora explicando a questão B, vai depender da qualidade de vida daquele país. Então, não são todos os países que vão oferecer, por exemplo, uma boa qualidade na saúde. Então, a população só consegue viver mais se ela tiver acesso a vacinas, a medicamentos, a tratamento, a médicos. Então, os países que conseguem oferecer esses serviços, uma queda na taxa de mortalidade. Então, quando a gente fala em transição demográfica, tudo vai depender muito da qualidade de vida que é oferecida à população daquele país. Na alternativa D, considerando o que você já sabe sobre a população brasileira, o Brasil está em qual etapa da transição demográfica? Nosso país já há uma difusão de métodos contraceptivos. Com isso, a gente já tem uma queda da taxa de natalidade. Também nós já temos a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Com isso, nós também temos a queda da taxa de fecundidade. Então, a mulher opta muitas das vezes por estudar, por trabalhar, do que ter vários filhos, como a gente já comentou. Isso fez com que o crescimento demográfico do nosso país se mantesse em um nível moderado. Então, nós não temos nem muitos e nem poucos nascimentos. Então, o nosso país ele já se encontra em processo de transição demográfica. Claro que nós ainda temos muitos fatores para ser melhorados, como é o caso da saúde, do acesso aos medicamentos, às vacinas. A melhoria desses fatores, aliados aos que já citamos que está acontecendo, nós passaremos também pela transição demográfica. Na pirâmide etária, nós temos a base, o corpo e o topo da pirâmide. Na base, nós conseguimos colher informações sobre a mortalidade infantil. No corpo, sobre a população economicamente ativa, que seriam os adultos. Essa população economicamente ativa são os habitantes que representam a capacidade produtiva para o país. Então, são as pessoas que podem exercer algum trabalho, algum serviço, e que normalmente vai dos 20 até os 59 anos, que é a faixa etária adulta. E por último, nós podemos observar no topo a expectativa de vida, porque nós temos aí dos 60 até mais de 80 anos a faixa etária dos idosos. A nossa pirâmide sempre vai estar com o lado direito representando as mulheres e o lado esquerdo representando os homens. Observar a população economicamente ativa de um país representado numa pirâmide etária, nós precisamos observar a parte do corpo da pirâmide. Então, através da pirâmide etária, a gente consegue colher várias informações sobre um país. Agora vamos lendo as questões e voltando para as pirâmides. Na questão F, pede para vocês identificarem como a população economicamente ativa é representada nos gráficos de pirâmide etária. Então, eu já expliquei para vocês aonde nós conseguimos observar essa faixa etária dos adultos, é a faixa etária da população economicamente ativa. Na G, descreva as mudanças demográficas pelos quais passaram cada uma das regiões representadas entre 1950 e 2019. Então, nós temos 3 regiões: Sudeste Asiático, a Europa Ocidental e a Oceania. Então, nós iremos observar os 2 primeiros gráficos de cada uma das regiões. Então, no Sudeste Asiático, em 1950, a gente tinha aqui uma maior taxa de natalidade do que de população economicamente ativa. Então, conforme a gente saía da base e ia para o corpo, a gente já tinha uma diminuição nessa população. E isso seguia também para a faixa etária mais velha. Então, nascia muita gente, mas essas pessoas não tinham uma grande expectativa de vida. Então, elas morriam muito cedo. Quando nós observamos de 2019, a gente percebe que aqui o corpo
já começa a seguir o padrão da população jovem. Então, essa população jovem continua aqui no corpo, mas ela também não consegue chegar a uma expectativa de vida tão alta. Já no mapa da Europa, quando nós comparamos os dois, nós notamos que aqui em 2019 a gente já tem uma queda na taxa de natalidade comparado com 1950, uma população economicamente ativa, adultos maior e também uma expectativa de vida maior. Isso mostra que a Europa apresenta uma qualidade de vida, gerando assim essa transição demográfica. E quando nós vemos a projeção de 2050, nós vemos que tem menos nascimento e mais população mais velha. E esse envelhecimento da população na Europa já tem afetado a população, porque muitas das vezes falta mão de obra. Então a Europa, ela aceita muito bem os imigrantes para oferecer essa mão de obra. Por último, nós temos a Oceania, que a gente consegue observar um aumento muito grande na população, aumento do padrão entre a base, o corpo e o topo. Então, vocês vão tentar colher informação desses gráficos, dessas três populações, e colocar na questão G. Na H, pede para vocês observarem o último gráfico, que é da projeção para 2050, e na I, pede para vocês compararem as três regiões. Então, eu já falei um pouquinho de cada uma delas e agora vocês vão fazer uma comparação. Já na atividade 3, a gente vai falar um pouquinho sobre a composição e a distribuição da população, sobre a urbanização e as megacidades. Então, vamos lá. O texto 2 fala assim: hoje, 54% da população mundial vive em áreas urbanas, uma proporção que se espera que venha a aumentar para 66% em 2050. As projeções mostram que a urbanização associada ao crescimento da população mundial poderá trazer mais de 2.500 milhões de pessoas às populações urbanizadas em 2050, com quase 90% do crescimento centrado na Ásia e na África. Globalmente, cerca de 3,9 bilhões de habitantes reside em pequenos estabelecimentos com 500 mil habitantes, enquanto que apenas 1 em 8 vive nas 28 megacidades com 10 milhões de habitantes ou mais. Muitas das cidades com rápido crescimento do mundo são relativamente pequenos estabelecimentos urbanos. Depois nós temos aqui um gráfico que mostra a população urbana no mundo por região geográfica de 1950 até 2050, uma projeção, e vocês conseguem observar aqui por região geográfica. Então nós temos a Ásia, a Europa, a América Latina e o Caribe, África, a América do Norte e a Oceania. E aqui embaixo vocês conseguem observar os anos, então desde 1950 até 2050. Já no texto 3 fala assim: a urbanização é um processo constituído e transformador da organização espacial, e no contexto de globalização comporta fenômenos que dão origem a configurações espaciais distintas. Historicamente, a noção de cidade tem sido atribuída à concentração populacional e à existência de um ambiente de troca de ligações, de transferências materiais e imateriais. Portanto, um ambiente que envolve fluxo, circulação e escalas variadas. No passado, a urbanização foi fundamentalmente um fenômeno associado ao aumento da população nas cidades e explicado pelo êxodo rural. Lembrando que o êxodo é a saída das pessoas da zona rural para a zona urbana. A dimensão demográfica era vista como determinante. Outras abordagens demonstraram que é difícil definir sobre urbanização e a noção de cidade associada somente a esse processo. Então, a urbanização é essa mudança de aspectos rurais para uma região com características urbanas. Quando a gente fala em urbanização, é uma palavra que normalmente vem ligada ao desenvolvimento da civilização e da tecnologia. A população migra da área rural para a cidade, para a urbana. E agora vamos para as questões. Na questão A fala assim: explique com as suas palavras o que é a urbanização. B. Em quais continentes estarão concentradas as maiores cidades do mundo em 2030, caso os valores projetados estejam corretos? Então, através da leitura dos dois textos e do gráfico, vocês vão conseguir essa informação
de quais são os continentes que terão as maiores cidades do mundo em 2030. Na questão C, compare os dados das maiores cidades do mundo entre 2018 e 2030, a projeção, quais são as principais mudanças previstas. Então, vocês vão observar aqui no quadro 1 as 10 maiores cidades do mundo em 2018 e a projeção para 2030, e observar a classificação. Algum país caiu, algum país subiu, algum país foi substituído por outro? Então, é isso que eu quero que vocês me falem na questão C. Na D, o que são megalópolis? E megacidades? E cidades globais? E a questão E, o Brasil possui alguma cidade global? Quais e por que elas recebem essa classificação? Na questão 4, a gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica populacional e a urbanização. E no caso da questão 4.1, da composição da população. Nós temos 3 manchetes. A primeira fala sobre o bônus e o filho único, que são exemplos de controle populacional. Então, na China, o governo pune famílias que têm mais de um filho. E na Austrália, na França e Alemanha, pagam para que casais tenham novos bebês. Então, nós temos 2 contrastes aí. Um país que pune as pessoas que têm mais de um filho, para não ter mais um aumento populacional, e países que pagam para os pais terem filhos. Então, nós temos países que dão um bônus para você ter um bebê e países que têm políticas do filho único. Essa política do filho único ela foi abandonada em 2016. O governo chinês acabou observando o envelhecimento da população, porque as pessoas não tinham mais filhos, tivessem até 2 filhos. Manchete 2, China avança na eliminação do controle total da natalidade. O país enfrenta rápido envelhecimento populacional após 4 décadas de restrição ao número de filhos. Então, foi o que eu falei para vocês. A população não tinha filhos, então eles começaram a ter uma população mais velha. E isso foi resultado da política do filho único. E na terceira manchete, o crescimento populacional aumenta as mudanças climáticas, dizem os cientistas. Mudança de padrão de consumo seria uma das soluções para o problema. Ampliar direitos das mulheres para diminuir a natalidade também ajudaria. Então, é o que a gente falou, quanto mais nós temos uma densidade demográfica maior naquela área, mais o meio ambiente é degradado. Mais nós temos, no caso aqui, mudanças climáticas. Porque toda a poluição, toda a degradação, todo o desperdício que uma população pequena causa, uma população maior, muitas vezes mais. Então, é isso que essa manchete quis trazer para a gente. Vamos para as questões. A. Os fragmentos indicam alguma tentativa de interferir na dinâmica populacional de países? Quais são essas tentativas e quais questões demográficas elas buscam resolver? Quais foram as tentativas que esses países das manchetes criaram para esse controle demográfico? B. Podemos afirmar que a dinâmica populacional acontece da mesma forma em todos os lugares? Então, é da mesma forma? É tudo padronizado? Na primeira manchete, a gente já observa, enquanto um país une as famílias que tiverem mais de um filho, tem países que incentivam as famílias a terem mais. Perguntinha C. Quais impactos socioambientais podem estar relacionados ao aumento da população mundial? Então, a gente já falou bastante sobre essa questão. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link para o fórum de dúvidas. Então, se você ficou com alguma dúvida, você pode me mandar por lá. Ou eu também estarei disponível no WhatsApp, tá bom? Então, um beijo e até semana que vem. Tchau!